Meu nome é Erivaldo Júnior, sou aluno do IFRN Campus Parnamirim, da turma Meca 3V, e esse aqui é o meu projeto integrador chamado Sensor de Ré. Ele foi feito na orientação do professor Gustavo Lima. Introdução. O projeto consiste em simular a ré de um carro com um sensor ultrassônico e mostrar a importância desse sensor para evitar colisões em um estacionamento de ré. Acidentes podem ser evitados através de componentes que eu utilizei que emitem sinais sonoros e visuais, que ficam cada vez mais intensos conforme o objeto se aproxima do carro. O objetivo do projeto é mostrar que o sensor, combinado com outros componentes, facilita o motorista a estacionar de ré. Referencial teórico. O projeto, apesar de não ser totalmente idêntico à realidade, ele se assemelha muito. Por exemplo, os sinais sonoros parecem com o sistema de alarme de um carro. Quando o objeto está muito próximo, um som é emitido ao motorista, o qual deve permanecer atento, para evitar colisões. Os sinais visuais do projeto podem ser ilustrados na prática através do painel de um carro. Por exemplo, cada vez que um objeto se aproxima, uma luz é acesa no painel. Contudo, de uma forma ou de outra, o projeto pode ser inserido na realidade em um automóvel com o intuito de fornecer ajuda ao motorista. Metodologia. Foi utilizado o sensor ultrassônico que mede a distância do carro para o objeto. Ele mede uma distância em uma faixa entre 4 e 40 centímetros. A cada 4 centímetros que o objeto se aproxima, um LED é aceso e um buzzer aumenta a intensidade, o seu tom. Com isso, podemos perceber que cada vez mais que o carro se aproxima de algo, mais o motorista permanece atento devido a esses sinais. O projeto ele foi simulado no Tinkercad e também foi praticado no laboratório. Os componentes utilizados eu vou mostrar em sequência. Foi utilizado o caminhão de brinquedo para deixar o projeto mais claro e objetivo, ficando mais fácil de ser compreendido. O Arduino Uno e um protoboard. O Arduino é uma placa muito versátil e útil, fácil de se utilizar e muito desejado para elaborar projetos. E a protoboard é muito importante pois facilita a conexão dos componentes. Foi utilizada a bateria, que foi utilizada para alimentar o circuito e fazer ele funcionar dentro do caminhão sem precisar estar conectado ao computador. Também foi utilizado o sensor de distância ultrassônico, que este é o principal componente do projeto. Ele apresenta 4 pinos, um é conectado ao terra, outro aos 5 volts, já os dois do meio são o trig e o eco, que foram conectados a portas digitais do Arduino. E esses dois pinos são responsáveis por medir a distância. Foi utilizado o bar graph, conhecido também como barra de LEDs, que é o componente responsável pelo sinal visual do projeto. E ele apresenta 10 LEDs internos e 10 pinos desse componente foram conectados no terra, cada um com um resistor, e os outros 10 são conectados em portas digitais do Arduino. Então cada vez que o objeto se aproxima do sensor, um LED desse é aceso, até chegar no vermelho, que indica que o objeto está muito próximo. E o buzzer é o que emite o sinal sonoro. Esse componente apresenta 2 pinos, um é conectado no terra e o outro em uma porta digital do Arduino, junto com o resistor. Aqui está representada a simulação do Tinkercad. Aqui está o sensor, o buzzer, os 10 LEDs, que na simulação está representando o bar graph, e aqui está representado da mesma forma que eu utilizei na prática. Em relação ao código, desse lado esquerdo, eu declarei as variáveis, dizendo em qual porta estava conectado cada uma. No body setup, eu declarei que os LEDs são de saídas, o buzzer é de saída, o trig é de saída e o eco é de entrada. Esses são os dois pinos do sensor ultrassônico. No void loop, eu fiz o código para o sensor ultrassônico funcionar e medir a distância do sensor do objeto para o sensor. Aqui está o código da distância. Aqui eu mostrei que se a distância for maior do que 40 centímetros, todos os LEDs vão estar apagados. E a cada vez que essa distância diminui 4 centímetros, um LED vai acendendo. Só que aqui eu não mostrei toda essa parte. Mas aqui do lado direito eu mostrei que se a distância estiver entre 4 e 8 centímetros, que é a menor distância possível, todos os LEDs vão estar acesos. E também o buzzer vai emitir um sinal, que é o mais forte, a intensidade mais forte no projeto. Resultados. O objetivo proposto e o resultado alcançado se assemelham. Consegui demonstrar a importância que o sensor de ré e os demais componentes proporcionam ao motorista em um estacionamento de ré. As dificuldades que tive durante a realização do projeto foram: primeiro, o Arduino não funcionava em alguns momentos,
E devido a isso eu tive que remontar o circuito em outro Arduino para fazer a gravação. E também outra dificuldade foi utilizar o bar graph com um dos seus LEDs queimado. Porém, no final eu consegui o resultado desejado e considero que o projeto ficou melhor do que eu imaginava. Considerações finais. O projeto proporcionou enormes experiências que ajudaram no trabalho de conclusão do curso. E devido à sua elaboração, penso que motoristas deveriam atentar-se mais a carros com sensor de distância, devido à sua praticidade na hora de estacionar. Concluo que o sensor ultrassônico e os demais componentes utilizados são fundamentais e acredito que esquemas como esse do projeto poderiam ser mais utilizados nos automóveis para facilitar a vida dos motoristas. Meu nome é Erivaldo Júnior e eu vou apresentar o meu projeto que se chama Sensor de Ré. Nele eu estou utilizando esse caminhãozinho, um Arduino Uno, uma bateria para alimentar o circuito, uma barra de LEDs, um buzzer e um sensor de distância ultrassônico. Ele calcula a distância do objeto para o caminhão e eu coloquei na parte traseira aqui, como vocês podem ver. Aqui está muito próximo o sensor do objeto, então todos os LEDs estão acesos e o buzzer está tocando. Isso é um alerta para o motorista para ele não bater no objeto. E ele calcula a distância em uma faixa de 4 a 40 centímetros. Quando eu passo dessa faixa, ou seja, está maior do que 40 centímetros, nada acontece. Aí de 4 em 4 centímetros que eu vou avançando, um LED vai acendendo, até chegar na intensidade vermelha, quer dizer que está muito próximo.